Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando os nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendermos com os seus ensinamentos, que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuando com o livro do José Carlos de Luca, Socorro e Solução. Hoje o tema será Próximo do Fim. Muitas vezes custa-nos entender que o sentido da nossa vida não está no que possuímos, mas em como vivemos. No final de uma existência física, sentindo a proximidade da morte, dificilmente vamos encontrar pessoas arrependidas dos investimentos financeiros que deixaram de fazer, dos imóveis que não adquiriram. Tampouco vamos encontrar pessoas felizes porque acabaram de receber um presente valioso. E do que tais pessoas se ressentem na hora da partida? A cuidadora de pacientes terminais ou em cuidados paliativos, Bronnie Ware, escreveu um interessante livro a respeito do assunto e identificou os 5 lamentos mais frequentes de pessoas diante da morte. Vou relacioná-los a seguir, a fim de que possamos mudar as prioridades de nossa vida enquanto há tempo. Lamento 1. Desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. Lamento 2. Desejaria não ter trabalhado tanto. Lamento 3. Desejaria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Lamento 4. Desejaria ter ficado em contato com meus amigos. Lamento 5. Desejaria ter me permitido ser mais feliz. Qual seria o nosso lamento se fosse hoje o último dia de nossas vidas? A pergunta que faço tem como único propósito despertar as mudanças que ainda podemos fazer. Vivamos de tal forma, a partir de agora, que nenhum lamento nos surpreenda na hora de partir, e que apenas o riso, o amor e a gratidão fiquem estampados em nosso rosto. Nós passamos a vida inteira correndo atrás de alguma coisa, né? Ou a gente corre atrás do corpo perfeito, ou a gente corre atrás do trabalho ideal, de um relacionamento ideal, ou a gente passa uma vida inteira acumulando bens para lá na velhice a gente desfrutar, ou a gente passa a vida acumulando bens para deixar de herança aos nossos filhos estes que podem acabar brigando por causa do que deixamos, né? Ou passamos a vida inteira de forma fútil, sem fazer nada, de uma forma que a gente chama de hedonista. O que seria ser hedonista? Hedonismo é viver para o prazer, né? Existem pessoas que querem acumular, são muito materialistas, mas existem as pessoas hedonistas também, aquelas que querem viver só para o prazer, né? Como se fosse viver aquele dia como se fosse o último. Então, nem uma coisa nem outra, né? Nem eu querer viver só para o materialismo e nem eu querer viver só para o prazer. As duas coisas, nos seus extremos, elas são extremamente prejudiciais. Nós precisamos ter equilíbrio, né? Acumular o suficiente para o desfrutar de forma saudável, né? Guardar alguma coisa para os momentos de dificuldade, porque todos passam por isso, por um desemprego, por perda de bens, todo mundo passa. Então ter um dinheirinho lá guardado ou um bem para se desfazer
é interessante, né, como uma forma de segurança, estamos na matéria, mas desde que a gente não fique escravos, né? Então vamos aqui começar a pensar um pouquinho sobre os lamentos desses pacientes terminais ou em tratamento paliativo, ou seja, essas pessoas que a Bruni Ward, ela fez um livro e ela foi fazendo uma coleta do que as pessoas diziam e lamentavam próximo ao desencarne, no momento mesmo da morte, né? Então, os que mais prevaleceram, ela listou com os 5 lamentos mais assim que se repetiam, né? Então vamos repensar aqui. O primeiro lamento: desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. Ou seja, esse lamento que está em primeiro lugar aqui na lista é uma dor que a gente sente muitas vezes porque a gente é escravo da opinião alheia. Nós somos seres sociais, vivemos em grupo, necessitamos do grupo, somos seres que precisamos de coletividade, mas quando a gente fica escravo desse coletivo, a gente fica escravo desse meio, quando o meio, né, a sociedade, as pessoas ao meu redor começam a nortear a minha vida, eu entro como se fosse uma prisão. Eu faço as coisas de acordo com aquilo que eu imagino que as pessoas esperam de mim. Ou eu não faço porque eu não quero decepcionar algumas pessoas. Então eu não tenho vida própria. É como se eu fosse um robozinho, que eu vivo querendo corresponder à expectativa de todos. E aí quando chega no momento do desencarne, quando eu estou ali naqueles momentos finais em que eu estou sentindo, né, ou até já sei que eu não tenho mais solução e que está próximo ao meu desencarne, né, muitas pessoas são até avisadas que já não há mais o que fazer, esse pensamento, esse lamento é muito recorrente, né? Eu gostaria de ser mais dono de mim mesmo e não tão vítima da opinião alheia, né? Muitas vezes nós somos vítimas da opinião dos outros. Por quê? Né? Por que nós somos vítimas da opinião dos outros? Nós somos vítimas da opinião do outro porque nós somos orgulhosos e a gente tem muito medo da crítica, né? Então a gente quer ser perfeitinho, fazer tudo certinho, que é para não decepcionar os outros, porque eu não aguentaria uma crítica. O meu orgulho fala mais alto, eu não consigo lidar com a crítica dos outros, o que os outros vão achar a meu respeito, porque o orgulho está gritando dentro de mim. Então o que eu preciso trabalhar em mim? Não é somente o não me preocupar com a opinião dos outros e viver me preocupando só com o que vão pensar, o que esperam de mim. É que eu pense por que a opinião dos outros tem um peso tão importante na minha vida. Tem porque eu sou orgulhosa, né? O meu orgulho é muito grande e eu não consigo ser taxada como alguém inadequada. Então eu preciso trabalhar isso. O orgulho, transformar o orgulho em humildade. Aí, em segundo lamento, desejaria não ter trabalhado tanto, né? Quando a gente está próximo à morte, a gente começa a ver que o trabalho em excesso é uma forma de suicídio. Eu estou me matando, né? Se eu tenho uma programação de vida e estou exaurindo a minha carcaça, né? O meu corpo físico, estou desgastando a minha energia vital além do que eu deveria, eu tenho uma intuição, né? Nos momentos finais em que a minha consciência vai se ampliando, eu vou tendo, tomando consciência, entrando em contato com o fato de que eu contribuí bastante para algumas doenças, trabalhando demais, eu contribuí bastante para o desgaste do meu corpo físico e por isso, às vezes eu até antecipei um pouquinho o meu desencarne. É uma forma de suicídio involuntário. Então, essas pessoas, né, quando elas estão próximas da morte, somos todos nós, né, desejaria não ter trabalhado tanto, porque intuitivamente ela sabe que do que adiantou, ela não vai carregar no caixão dela, ela não vai levar dinheiro no caixão dela, né? Por que ela gastou os dias dela atrás
de algo que ela não precisava ter feito tanto assim, né? Tanto desgaste. E tem gente que já tem bastante dinheiro, já tem propriedades, já tem uma vida boa, uma vida abastada, mas é viciado em trabalho, fica escravo do trabalho. E isso apressa, né? Encurta a minha existência corpórea. Então lá dentro, no meu espírito, tem o meu alerta espiritual, né? O meu alerta de consciência, da consciência dizendo: você apressou as coisas, poderia ter aproveitado mais a sua vida no corpo físico, porque a encarnação é um presente. Terceiro lamento: desejaria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Isso também tem a ver com orgulho, né? Muitas vezes a gente não expressa o que a gente está sentindo por medo de ser julgado, porque a gente é escravo da opinião do outro. Por quê? Porque eu quero aparentar algo que eu não sou. Eu quero que o outro enxergue em mim somente aquilo que eu quero que ele veja. Então eu coloco uma máscara social, a minha persona, e eu aparento para as pessoas e quero aparentar só o lado bonito da minha personalidade. E eu não respeito os meus sentimentos. Eu não sou verdadeira, eu não sou autêntica, né? Você vê a criança, quando a gente está ainda na primeira infância, nós somos seres muito... Por isso que a gente fala que a criança é pura. Não é que ela é pura, porque ela já é um espírito antigo, um espírito muito velho. Mas naqueles primeiros anos de vida, até os 7 anos, ela está sem amarras sociais. Então ela é espontânea. E depois, quando ela vai para a segunda infância, entra na adolescência, ela começa a descobrir que ela precisa corresponder ao meio. Quando ela faz determinadas coisas, ela recebe elogios. E quando ela faz outras coisas, ela recebe críticas. Então ela começa a se anular. E aí, no momento da morte, ela começa, que está próxima à morte, ela começa a sentir o peso de não ter respeitado e expressado o que ela sentia. Quarto lamento: desejaria ter ficado em contato com meus amigos. Muitas vezes por causa do trabalho, da vida atribulada, da vida agitada, né? De viver ensimesmada, viver só para si, não tendo contato com outras pessoas, não falando com outras pessoas, com familiares, com amigos. Às vezes não precisa estar encontrando em grupos para festas, mas às vezes trocar uma mensagem, sabe, falar uma palavra amiga, né, receber desse amigo uma palavra de solidariedade, fazer essa troca. Às vezes um amigo está precisando desabafar e a gente não está disposto, porque a gente está sem paciência, que a gente está cansado, estressado do dia a dia. E quando chega, eu até acrescentaria, não só amigos, às vezes familiares, né? Às vezes a gente não tem tempo de ver o familiar, falar com ele, e a gente fica afastado. E aí quando chega o momento do desencargo, a gente sente a culpa. E o quinto lamento: desejaria ter me permitido ser mais feliz. Né? A felicidade, ela está sempre no meu espírito e nunca na minha matéria. A matéria é só um instrumento. Isso aqui que eu estou vivendo, encarnado, é uma ilusão. Isso não é a vida real. A vida real é a vida do espírito. Eu estou vivendo um personagem. Nesse momento eu sou um personagem aqui encarnada, né? O Sérgio é um personagem encarnado. Ele está vivendo como se fosse um grande teatro. Mas como assim um teatro? Isso é ilusão. Nós estamos encarnados nesse grupo, nessa existência. Nas próximas, a gente pode vir em outros grupos familiares. A gente pode vir com outras profissões, em outros países. Então, isso aqui ainda é ilusório. Eu me agarro a isso aqui e acho que isso aqui é de verdade. Que isso aqui é o que eu sou. Não, isso aqui é o que eu estou. E quando eu souber e respeitar isso, a minha essência espiritual, e todas as religiões pregam isso, não só o espiritismo, né? Que a vida real é a vida do espírito, a matéria é temporária. Aqui é só uma escola, né? A gente vem para colocar em prática todos os nossos ensinamentos, mas fica a reflexão, né? Se você soubesse que você está a um dia de partir, acho que tem algumas perguntinhas bem rápidas que a gente devia fazer, né? O que eu não fiz?
E o que eu poderia ter feito, né, diferente? Então, a importância de se reconciliar, de perdoar, que são essas coisas que a gente realmente leva daqui, né? Esse sentimento. Dinheiro, carro, bens, caixão não tem gaveta, não vai levar nada. Mas o que eu poderia ter feito diferente? Muitos dos questionamentos de lamentações, né, de indagações que a Escritura coloca, são perguntas baseadas no teu orgulho, né? Na questão material. Mas a questão espiritual, né? Como é que fica? Como eu chegarei do outro lado? Agora é tarde, não dá mais para pedir perdão para aquele parente, para aquele amigo. Já estou do outro lado. Como é que eu chego do outro lado? Difícil, né? A gente vê com tantos vícios, com tantos vícios que a gente não conseguiu corrigir, né? E com tantas promessas, né, de mudança. Então temos que refletir de uma forma bastante séria com relação a isso. A gente sempre comenta aqui que não viemos a passeio, viemos com uma missão, com um comprometimento de crescer, de evoluir, mas quando chega aqui a maior prova que nós temos é lidar com o nosso orgulho, e isso acaba nos atrapalhando um pouquinho nesse momento, né, de reflexão. O que eu poderia ter feito de diferente? E agora não tem mais tempo. E aí vem o arrependimento. Né? O arrependimento de uma vida que a gente sente que a gente jogou fora. E como eu falei ali no Lamento 2, desejaria não ter trabalhado tanto. Porque muitas vezes trabalhou tanto que desgastou a máquina. Que é a máquina física. Né? Esse aparelho físico, esse corpo aqui, eu desgastei trabalhando demais, gastei energia demais, eu apressei o meu desencarne. Né? E aí na hora do que eu estou ali próximo à morte, vem na consciência o sentimento de culpa, que é desastroso, né? Porque aí o espírito desencarna, né? A gente desencarna com um pesar muito grande espiritual, e isso pode nos trazer aflições depois do desencarne. Essa aflição ela piora, porque fica o sentimento de culpa e eu vou me agrupar com espíritos depressivos e infelizes. Porque depois do desencarne, eu vou ficar próximo àqueles que vibram como eu estou vibrando. Então, se eu tenho todo esse pesar no momento do desencarne, eu vou ficar próximo desses espíritos, muito atrasados, né? Tristes, com culpa. Então, vamos trabalhando isso, todo dia exercitando. E se hoje fosse meu dia de ir embora, como eu iria? Com que sentimento no meu coração? De dever cumprido, né? Nós não somos missionários, mas temos uma missão em relação a nós mesmos, que é da nossa mudança, reforma íntima, nossa mudança moral e a responsabilidade com nossos familiares, com filhos, com pai, com mãe, com marido, com a esposa, com amigos. Temos sempre essa missão de sermos a melhor versão de nós mesmos. Essa é a proposta do de encarnarmos. Da nossa encarnação. Então vamos tomar cuidado para no momento do desencarne a gente não estar pesaroso, com dores, né, aflições por sentimento de culpa. Lembrando que o trabalhar demais não é no sentido de que, então eu vou trabalhar de menos. É verdade. Não é isso, né? É trabalhar demais para suprir qual necessidade? Eu realmente necessito de tudo isso que eu quero buscar? Sempre o materialismo, o orgulho é o que nos puxa para baixo, né? Porque às vezes tem um pai de família que trabalha muito, não é porque ele quer, né? Porque às vezes ganha uma miséria, mas é o que apareceu de trabalho para ele. É a necessidade, né? É o que o Sérgio falou, muito bem dito, né? É o trabalhar muito com qual objetivo? Né? Às vezes você trabalha muito porque você quase trabalha um trabalho escravo para poder alimentar a sua família. E às vezes você trabalha muito porque você quer acumular mais, muito bem pensado. É isso mesmo. Qual é a sua motivação para trabalhar? Esse é o lamento, provavelmente, de pessoas que trabalhou muito mais do que precisava. É isso aí. Vamos agora nossas vibrações, novamente fechando nossos olhos,
sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com energias salutares, renovando a nossa força vital. E agora, renovados que estamos, junto ao Mestre Jesus, vamos doar nossos melhores sentimentos, nossas melhores energias aos mais necessitados. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, vibremos pelos órfãos de guerra, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, agressões físicas. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, que esse ente querido possa ser acolhido, amparado, encaminhado aos educandários, aos hospitais do astral. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, assim também como os irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, principalmente aqueles que estão com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Sintam-se envolvidos em muito amor, em muita luz, em muita fé, em muita perseverança. Te pedimos, Mestre querido, pela proteção de nossos lares, de nossos familiares, de nossos companheiros, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, nos fortalecendo, curando as nossas enfermidades. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, gratidão por este momento de reflexão, de ensinamento, de doação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão por estar, todos acompanhando a nossa página, Aura Vibração Espiritual, no Facebook, no YouTube, está aumentando bastante o número de seguidores. Gostaríamos muito de agradecer, não é, amor? É isso aí. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau.